Salve galera, Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Mais uma vez com a voz um pouco prejudicada, digamos assim, né, cara, por algumas emoções a mais. Mesmo que numa terceira fase de Copa do Brasil, jogo a jogo, e a gente viu que o Botafogo tratou a partida com seriedade, né, com erros, acertos, tudo mais, mas é o que eu falo, né, cara, a melhor coisa do mundo é você ter uma equipe que tem erros, acertos, mas que consegue vencer uma partida por 3-0 com facilidade. Tudo bem que é contra um adversário de um nivelamento muito menor do que a gente tá acostumado a pegar numa primeira divisão, mas é isso que manda a regra, né? Quando você tem um adversário de um nivelamento muito menor, você ganha aí por 6-0 no placar agregado. Deixa eu até me acomodar aqui, né? Então vamos embora. Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. E vamos para cima, o Botafogo venceu por 3-0 no estádio Newton Santos. 30 mil pessoas em Brasília, 20 mil pessoas no Newton Santos, 50 mil pessoas no total, juntando aí os dois públicos, 6-0 no agregado, num jogo em que a gente teve aí um time misto, né? Depois de uma vitória por 1-0 do Botafogo diante do Flamengo, o Botafogo deu uma poupada, digamos assim, nos principais atletas, colocou alguns ali no banco, caso fosse necessário por alguma situação de emergência, né? A gente não sabe. Futebol é uma coisa extremamente imprevisível, né? Mas a gente teve aí um time com... a gente já viu aí que o Gatito não pôde jogar, né? E aí a gente teve o Douglas Borges no gol, uma coisa que me deixou um pouco mais aliviado, né? Com todo o respeito ao Diego Loureiro, mas eu acho que se o Douglas teve 3 falhas e foi pro banco, o Diego, depois de 10 falhas, tinha que ir pro banco, né? E aí o Douglas teve mais uma oportunidade. Saravia na lateral direita, a zaga com Carly, Canu, e na lateral esquerda o Hugo. No meio campo, Patrick de Paula, Piazon e o Del Piage. Na frente, Chay de um lado, Diego Gonçalves do outro, e mais à frente aí nós tivemos o Matheus Nascimento, né? Uma distribuição um pouco peculiar, né? Porque a gente teve ali, vamos colocar o Del Piage um pouco mais atrás, enquanto o Patrick de Paula apoiava um pouco mais ao lado do Chay, né? E do Piazon, enquanto o Diego caía pelo lado esquerdo e o Matheus Nascimento jogava um pouco mais centralizado, o Chay atacando um pouco mais o espaço, e o Piazon jogando um pouco mais, né, cara, revezando, digamos assim, pela direita, junto com o Chayenne, né? E aí, os primeiros, digamos assim, 10, 15 minutos do Botafogo não foram tão empolgantes, né? O Botafogo errando muito, o time de Ceilândia abaixando o bloco, algumas dificuldades do Botafogo ainda aparecendo, como, por exemplo, o aspecto da transição defensiva. Quando o Botafogo perde a bola, ele deixa que os adversários tenham muito espaço para atacar a intermediária alvinegra. Isso é algo que me preocupa, né? Porque se contra o Ceilândia foi perigoso, contra um Fortaleza, que é bem treinado, vai ser mais, contra um Palmeiras vai ser mais, e assim por diante, né? Contra o Flamengo foi, mesmo assim a gente ganhou. Enfim. E aí, em determinado momento, o Botafogo tenta algumas jogadas, né? Tem a situação ali do Douglas Borges. Não vira um lance polêmico, porque o jogador do Ceilândia toca com a mão primeiro, e aí depois o Douglas Borges, cara, que maluquice desse maluco, né, mano? Ele sai da área, calcula mal e dá um tapa com a mão na bola meio que fora da área. Mas a verdade é que não foi um lance faltoso, né? Se não pega na mão do jogador de Ceilândia, talvez o Douglas pudesse ser expulso, se tivesse VAR. Mas enfim, fora isso, ele fez um bom jogo. Depois tivemos um pênalti, pelo menos ao meu ver, não marcado, a favor do Botafogo. E aí, o Botafogo chega ao gol de uma maneira que eu acho bem interessante, porque o Botafogo construiu a jogada, perdeu, mas continuou pressionando 5 jogadores
no campo de defesa do Ceilândia, o Chay consegue ganhar uma dividida, Piazon toca, Matheus chuta e no rebote o Patrick tá ali bem alinhado no meio da área para marcar o gol. O primeiro gol do Patrick de Paula com a camisa do Botafogo, algo que ele estava querendo muito, né? Então eu vejo como algo bem interessante, o Patrick marcando seu primeiro gol, 1-0 Botafogo, e aí depois tivemos o intervalo e o segundo tempo, em que o Botafogo teve um pouco mais de espaço. O Ceilândia não tinha nada a perder, verdade é essa. E aí o Botafogo foi tentando achar espaços até conseguir marcar o segundo gol, né, numa jogada interessante em que o Botafogo trama, acaba que o Matheus perde a bola e a bola sobra de novo, né, depois de uma jogada do Piazon para o Chay, que dá um passe absolutamente magistral para o Matheus, com calma, marcar o primeiro gol dele na partida, o segundo do Botafogo, 2-0, e posteriormente, o Botafogo numa jogada ali com o Daniel Borges, acha o Matheus Nascimento, que consegue chutar, a bola desvia, 3-0 Botafogo. Coletivamente falando, ainda me preocupam alguns aspectos defensivos, mas ofensivamente falando, em um jogo que o Botafogo não tinha preocupação, o Botafogo não foi brilhante no jogo de hoje, o Botafogo não foi tão esforçado no jogo de hoje, mas assim, é uma interpretação que eu tenho, e eu acho que todo mundo há de ter essa interpretação. Digamos assim, o Botafogo atua numa partida de terceira fase de Copa do Brasil, de volta em casa, com 3-0 no placar, e sem fazer tanto esforço, vindo de um jogo desgastante contra o Flamengo, vai para um jogo desgastante diante do Fortaleza, muitos jogadores poupados, o Botafogo sem fazer muita força, ganha de 3-0 do seu adversário. Pô, mas é o Ceilândia, é um time de Série D. Gente, não tem 4 anos que a gente foi eliminado pela Aparecidense, né, no mesmo campeonato. Não tem 3 anos que a gente foi eliminado pelo Juventude. Não tem 1 ano, na verdade, que a gente foi eliminado pelo ABC, que estava em crise na Série D. Então, o Botafogo ele tinha a obrigação de conseguir resultado e desempenho, e sem fazer força conseguiu. Então, se talvez daqui, na verdade, há 10, né, cara, meses, há 1 ano, 2 anos, a gente estivesse discutindo aqui 1-1, a gente está discutindo um 3-0 sem a menor força do Botafogo. E isso para mim é mais importante para dar, né, uma força maior para a torcida comparecer contra o Fortaleza, da mesma forma que compareceu hoje, né, cara? Teve 20 mil pessoas no Newton Santos e acredito que temos mais contra o Fortaleza. Bom, individualmente falando, Douglas fez defesas importantes, teve ali um erro, né, num determinado momento ele errou ali na saída, em que ele poderia ter até, se não pega na mão do jogador do Ceilândia, ele poderia ter sido expulso, mas enfim. Saravia fez um jogo ok, deu lugar pro Daniel, mais uma assistência na temporada, um absurdo. Carly, né, bateu a marca, né, conseguiu ultrapassar o Fischer em número de jogos pelo Botafogo, isso é algo absolutamente marcante, fez um jogo muito seguro. Canu também fez um jogo seguro, entrou o Klaus para jogar do lado esquerdo, e olha que ele é destro, foi bem também. Hugo fez um jogo sucinto e o Nico entrou no segundo tempo, tivemos a estreia do finlandês Nico Hamalainen, bem também no jogo. Del Piage seguro, Patrick de Paula ganhando confiança, na minha opinião, embora tenha sido contra o Ceilândia, fez um jogo ok e conseguiu marcar o seu gol. Chay, achei que ele seguiu muito as instruções do Luiz Castro e por isso ele não foi um cara que prendeu a bola e tudo mais. Na minha opinião, ele foi bem, inclusive deu uma assistência, demonstra que ele está comprometido com o grupo, né? Obedecendo aí as instruções do treinador. Diego Gonçalves, também achei que foi legal, né, no jogo. Piazon, na minha opinião, embora tenha participado ativamente ali de 2 gols, não gostei. Muito fora da órbita, vamos colocar assim em termos de intensidade. E Matheus Nascimento, né, deu a resposta que ele não deu contra o Flamengo, 2 gols, mais uma vez provando que ele pode ser muito útil para o Botafogo.
Enfim, e é isso. Tá bom, rapaziada? Estamos aqui gravando na madrugada de quinta para sexta. Teremos live amanhã de manhã, hoje de manhã, na verdade. E estaremos no Espaço Lonier. Teremos treinamento do Botafogo para o confronto contra o Fortaleza no domingo. Nesta sexta, às 2h30 da tarde, estarei lá no Lonier. Desculpe a voz um pouco prejudicada, mas é o jeito que deu. Beijo, fui!